Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã, do dia 23/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Finalizamos o profeta Isaías, primeiro profeta maior, e agora vamos para o segundo livro dos profetas maiores, é Jeremias. O nome Jeremias quer dizer Yahvé exalta. E o livro leva o nome do seu próprio autor, isso mesmo, né? Ele vem de uma linhagem sacerdotal, da linhagem de Ilquias, mas não há certeza, não há grandes evidências de que ele tenha sido um sacerdote, né? Nós vamos chamá-lo de profeta Jeremias. E nós podemos ver que o retrato que a gente tem é de um homem, um grande homem de Deus, né? Mas não foi um super-homem. Ele tinha as fraquezas, as debilidades, os conflitos dele, isso mesmo. Nós vamos ver, né? Um homem que ficou amedrontado, um homem que se desesperou, que alegrou, que chorou, mas que louvou a Deus. Isso mesmo, né? Então ele vai nos mostrar esses sentimentos que ele tinha, né? E Jeremias, ele é considerado o profeta chorão, porque ele consegue realmente, né, traduzir muito choro, muito pranto que ele teve diante de Deus pela nação de Israel, né? E nós vamos ver que o ministério de Jeremias, ele vai se estender aproximadamente de 626 a 586 antes de Cristo. Ele vai ser chamado por Deus no 13º ano do rei Josias, isso mesmo, né? E ele vai ser contemporâneo de profetas menores, como Sofonias, né? O profeta maior Ezequiel, Abacuque, Obadias, que são profetas menores, né? E ele vai trazer aí a profecia de Deus, o recado de Deus sobre o reino norte, que é Israel, mas também nós vamos ver muito os acontecimentos de Judá, que é o reino sul. Lembrando que o reino norte foi o primeiro a ser levado para cativeiro, né? Que é o reinado norte é de Israel, e o reinado sul, né? Representando aí a tribo de Judá, principalmente, vai depois também, né? Três maiores potências é o que tínhamos na época, e nós já falamos muito no profeta Isaías sobre essas três potências, que é a Síria, Babilônia e Egito, né? Então, você vai apenas ouvir a continuação, né, das advertências de Deus sobre o seu povo. Olha só, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então, acontecimentos relacionados ao que vamos ver no livro de Jeremias está lá relatado em 2 Reis 22, 23, 2 Crônicas 34, 35, você vai ver fatos do reinado do rei Josias, né? E o período aí do sacerdote Ilquias. E no versículo 4 ele diz: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Profeta às nações, né? Então você vê a confirmação do chamado de Jeremias logo no capítulo 1, né? De uma forma tão linda e tão sobrenatural. Então lhe disse eu: Senhor Deus, ei que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos os que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor lhe disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, de hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também para edificar e plantares. E aí, logo, ele tem a visão da vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? E eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca inclina para o norte, disse o Senhor. Do norte derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino norte, diz o Senhor. Virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os seus moradores dessas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E aí no capítulo 2 vai falar do amor de Deus, né? E da rebeldia do povo. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém e dizes: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando era noiva, e como me seguias no deserto, numa terra em que não semeei. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpado, mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, à casa de Jacó, e todos da família da casa de Israel, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais de mim, para se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra, de morte, pois uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós vos contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Que triste, não é? Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, disse o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar Cipre e vede, mandai mensagens a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo
trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Triste essa situação, não é? Será que hoje é diferente? Quantas pessoas trocam o Deus verdadeiro por ídolos, por alguém que não pode falar com ele, não pode se relacionar com ele, mas Deus continua de braços abertos, convidando-nos a ter um relacionamento com ele. E aí nós vamos ver que o profeta Jeremias vai relatar o fato de Israel ter adorado a Baal, né? E aí nós vamos ver que isso foi muito triste, trouxe deveras consequência a Israel. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também Egito será envergonhada como foste envergonhada da Síria, também daquela saíram as mãos à cabeça, porque o Senhor rejeitou aquele em quem confiaste, não terá sorte no meio deles. É assim que finaliza o capítulo 2 de Jeremias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Vemos o profeta relatando um povo onde Deus o amou, o cobriu com profundo amor e cuidado. E este povo o rejeitou. Deus nos ajuda a todos os dias reconhecermos quem Tu és, a Tua grandeza, os Teus feitos e termos um coração grato, um coração rendido ao Senhor, com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.